Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Graças a Deus por esse dia, por mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor. E eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6. Amém? Diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Versículo 5. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. Último versículo. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém? Nós vamos fazer uma oração nessa manhã. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que a tua misericórdia seja derramada sobre nós nesta manhã. Por intermédio de Jesus Cristo, Pai, nesta manhã eu oro para que o Senhor venha sobre as nossas vidas, fale aos nossos corações, nos ajude a compreender a tua palavra, Senhor, com clareza, e que ela gere em nós, Senhor, arrependimento, que ela gere em nós fé, e que ela, Senhor, nos faça sair da nossa posição de muitas vezes de conforto, de comodidade, e nos faça avançar em direção ao teu reino, segundo o propósito, Senhor, teu. Em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã. É o que eu te peço, Senhor. Amém. Irmãos, o capítulo que nós lemos neste momento, né, o texto do capítulo 6 de 2 Reis, ele conta a história de Eliseu, uma das muitas histórias do profeta Eliseu. E está contida no livro dos reis, né? E nós sabemos, nós estudamos aqui, o pastor Jamerson deu uma introdução, né, ao estudo do Novo e Velho Testamento, do Velho e do Novo Testamento. E nós entendemos que as histórias que estão contidas nos livros de 1º e 2º Reis são histórias que falam da monarquia, do período em que houve esse tipo de governo em Israel. Então, durante o período de monarquia, desta monarquia, em que havia um rei, né, um rei humano, um rei físico, um rei político, por assim dizer, houve um período em que houve um só reino, e houve um período em que esse reino foi dividido, né? Então, os 3 primeiros reis e 3 únicos reis que reinaram enquanto o povo ainda tinha um só rei, foi primeiro Saul, né, que o povo pediu um rei, então Samuel vai lá, separa Saul, depois Davi e depois o seu filho Salomão. Então, no reinado de Salomão, Salomão desviou o seu coração do Senhor, da lei do Senhor, porque ele casou com muitas mulheres pagãs, e ali foi instituído cultos idólatras, né? E isso acendeu a ira do Senhor. Então, por causa desse pecado de desobediência de Salomão, que fez com que o povo se corrompesse igualmente, né? Toda a nação estava contaminada por idolatria. Então, o Senhor, a sua ira veio sobre o reinado de Salomão, e aí o reino passa a ser dividido. Então, com o reino dividido, nós tínhamos o reino do norte e o reino do sul.
Então, o reino do sul era composto por 2 tribos e o reino do norte era composto por 10 tribos. O fato é que durante essa sucessão de reis que passaram por essa nação, nos reinos divididos, a idolatria só aumentava. Os pecados da nação só aumentavam. E cada vez mais as pessoas, o povo, virava as costas para Deus e para a lei do Senhor. E dentro desse contexto de idolatria, de pecado, o Senhor levanta profetas. É nesse contexto, é nesse palco histórico que a gente pode dizer que surgem as figuras dos profetas. E antes de a gente chegar a falar e considerar as questões sobre o profeta Eliseu, que nós lemos no texto, nós precisamos entender que o profeta que antecede Eliseu foi o profeta Elias. E a história de Elias, ela está contida no livro de 1 Reis, necessariamente no capítulo 17. Elias aparece dentro daquele texto como uma espécie de João Batista, porque não sabemos a sua descendência, não temos a genealogia, não há clareza no texto bíblico. A única informação que se tem é da região de onde ele era. E aí ele era chamado de Utisbita, por fazer menção à região de onde ele era. Então, Elias surge dentro daquele contexto, no meio daquele povo idólatra, que não queria mais saber de Deus, que já havia virado totalmente as costas para as leis do Senhor. Então, o Senhor levanta Elias como uma voz de Deus, como um profeta de Deus, que falaria as verdades de Deus para aquele povo, para aquela nação. Porque se toda a nação já estava corrompida, se o próprio rei, se o próprio líder já não guiava mais essas pessoas pelos caminhos do Senhor, então o Senhor vai lá, levanta alguém que seja a voz de Deus. E assim surge Elias. Elias, ele era uma espécie de João Batista, exatamente porque ele denunciava o pecado e a idolatria de Israel. Então, assim, apesar, a gente já precisa considerar isso, que apesar de haver pecado, de haver a ira do Senhor sobre aquele povo, porque foi com a permissão de Deus que todas essas coisas aconteceram, e aí o Senhor, ele, diferentemente do que a gente muitas vezes entende assim, que as misericórdias do Senhor são abundantes e duram para sempre, mas essas misericórdias, elas duram para sempre na vida daqueles que andam debaixo da lei do Senhor, em obediência à sua palavra. Quando o povo resolve pecar e afrontar a Deus, essas misericórdias, elas saem de cena, e o Senhor é justiça, e o Senhor é juízo. Então, aquele povo estava passando por um juízo, e faltava chuva, o Senhor permitia que a chuva não viesse sobre a terra, e havia fome, e havia escassez, desespero. Porém, o Senhor sempre preserva os seus remanescentes. E Elias era um desses, que não se contaminou por toda aquela, digamos, aquela ideologia satânica que era difundida ali. E ele se levanta com a autoridade, no poder de Deus, para denunciar o pecado daquela nação e dizer que eles estavam servindo ao Deus errado. Então, Elias, dentro desse cenário, como voz de Deus, ele foi o principal opositor do reino de Acabe. Acabe era o rei daquele tempo vigente, do reino de uma da tribo do norte, das tribos do norte necessariamente. E Acabe, ele já tinha também desviado o seu coração da palavra do Senhor. E necessariamente o fato dele ter casado com uma mulher pagã, conhecida por todos nós, Jezabel, uma mulher de coração maligno, uma mulher perversa, o fato dele ter casado com ela fez com que ele cada vez mais fosse cedendo à idolatria, uma vez que ela era uma mulher muito tirana, e ela induzia e ela levava o seu marido a tomar decisões que iam contra a palavra do Senhor. Então, foi instituído ali, por exemplo, o culto ao deus Baal, que era o deus de Jezabel. O deus de Jezabel era o deus Baal. E nós sabemos que, inclusive nós vimos há pouco em um estudo que a irmã Janeide deu, no estudo das mulheres, que
Baal, sendo Deus deste povo, as pessoas que serviam a Baal, para atrair a atenção desse Deus, para atrair o olhar desse Deus, eles faziam coisas terríveis, terríveis. E a nação estava totalmente corrompida com o culto a Baal, né? Então, por exemplo, eles praticavam no próprio templo, né, para atrair a resposta de Baal, prostituição, orgias, sacrifício de crianças, para que esse Deus, que era considerado o Deus das colheitas, o Deus das chuvas, e que tinha poder sobre o clima e sobre as estações, fizesse chover sobre a terra. Era assim que eles adoravam, era assim que eles queriam chamar a atenção de Baal. Então, as coisas mais terríveis, os pecados mais terríveis aconteceram por meio ou através do reinado de Acabe junto com Jezabel, e a nação estava totalmente corrompida. Então, Elias, não é, vai ser esse porta-voz de Deus dentro desse cenário. Então, considerando isso, o Senhor levanta Elias também como um líder de profetas. Ele era uma espécie de professor, um mestre, um professor presidente de um instituto de teologia, por exemplo, um instituto teológico. É como se Elias fosse o responsável ou o presidente de uma escola teológica. E o que é que ele fazia? Ele preparava e treinava outros profetas que também resolveram não se contaminar com aquela cultura satânica, com aquele culto a Baal. Então, Elias era responsável por escolas de profetas, né? Então, esses profetas, eles estudavam com ele, era um currículo formal, né, de educação, digamos assim, em que eles eram instruídos na palavra do Senhor e que eles eram preparados para esse ofício de profeta, assim como Elias. Então, ele era responsável por escolas de profetas. Então, quando a gente entende isso, aí nós podemos, por exemplo, perceber que não era algo fácil, né, dentro de um contexto totalmente corrompido. Não era fácil para Elias levantar com autoridade se o Senhor não estivesse com ele. Então, Elias era um homem profundamente reconhecido pelo poder de Deus, pela autoridade de Deus que atuava sobre a vida dele. Por meio de Elias, muitos milagres o Senhor realizava a fim de comprovar de que Elias estava testificando do Deus vivo, Deus verdadeiro, para que aquela nação entendesse que eles estavam servindo a um Deus falso. Então, por exemplo, nós sabemos que Elias foi aquele que, quando fugiu e se escondeu de Acabe, o Senhor providenciou para ele corvos que de noite e no fim da manhã e no fim da noite, da tarde, levavam, por exemplo, pão e carne para ele, a fim de que ele se mantivesse naquele lugar. E tinha também um riacho disponível para que ele bebesse água. Nós sabemos que foi através da vida de Elias também, que quando esse riacho secou, o Senhor mandou que ele fosse até a cidade e procurasse uma viúva lá em Sarepta, e aquela mulher preparou um cozido que fez para ele, e o filho, e eles comeram, e o Senhor os manteve e os sustentou durante aquela escassez, durante aquela fome, até que chovesse outra vez. Então, a vida de Elias tem um currículo assim formidável, de muitos milagres que o Senhor operou através de sua vida. Outros milagres que o Senhor operou através de Elias foi, por exemplo, quando ele multiplicou a farinha da panela desta viúva que eu já falei, e posteriormente ele ressuscitou o filho dessa mesma viúva. Então, no Monte Carmelo, a principal história que nós aprendemos na escola bíblica, né, quando criança, nós sabemos que Elias desbaratou os 450 profetas de Baal, não é? E o nome do Senhor foi glorificado, e todos puderam ver que Deus, o Deus de Israel, era o Deus vivo, o verdadeiro Deus. Então, Elias era um homem que era notoriamente reconhecido como um homem que a vida dele tinha poder sobrenatural de Deus. Então, em algum momento da vida de Elias, determinado momento, ele já
próximo de envelhecer, o próximo de ser tomado, o Senhor orienta para que ele chame ou escolha um sucessor, não é? E aí o Senhor orienta Elias, aponta Eliseu como a pessoa que seria o seu sucessor, e aí Elias vai ao encontro de Eliseu, lança a capa dele sobre Eliseu. A capa de Elias era uma túnica coberta de pelos de carneiro, e que quando ele lançou a capa dele sobre os ombros de Eliseu, aquilo era uma espécie de ritual que apontava para o fato de que ele estava sendo agora separado, chamado para segui-lo, e que agora esse deveria ser o ofício dele. Ele estava sendo separado para ser o seu aluno, o seu discípulo. E quem era Eliseu? A Bíblia, o texto bíblico fala necessariamente em 1 Reis 19, capítulo 19, dos versículos 19 a 21, sobre esse chamado, que Eliseu ainda era jovem, e ele trabalhava para seu pai. O seu pai era um rico e próspero fazendeiro. Era um homem que, apesar de estar vivendo numa região de escassez, de fome, mas o pai de Eliseu era um homem de posses. E ele estava cuidando dos animais de seu pai. E mesmo assim, ele não recusou o chamado. É bem interessante pensar nisso, porque se o tempo era de fome, de dificuldades, eu acho que Eliseu ficou pensando assim: eu vou seguir esse profeta por que motivo? Para onde? Não é? Mas assim, eu vou sair aqui, digamos, da sombra do meu pai, da minha família, onde ele tinha tudo, e ele ainda era um jovem. Mas ele já deveria ter ouvido sobre aquilo que Deus operava através da vida de Elias. O testemunho de Elias já devia ter chegado aos ouvidos de Eliseu. O fato é que ele, sim, prontamente atendeu o chamado, prontamente pediu apenas para se despedir de seu pai, que era Safate, e seguiu Eliseu, e seguiu Elias. Então, assim aconteceu o chamado de Eliseu. Quando Elias já estava próximo de ser tomado pelo Senhor, porque Elias era um homem que tinha uma vida tão poderosa no Senhor, que ele não experimentou a morte, que o Senhor poupou da morte. Que privilégio! E ele foi arrebatado. O capítulo 2 de 2 Reis mostra como isso aconteceu. Então, quando Elias, ele sabia, Deus havia dito que o tempo dele era chegado e que ele seria tomado. Já pensou que privilégio? Então, quando o Senhor havia dito a Elias que ele seria tomado, então o que é que acontece? Eliseu ficou sabendo, assim como outros profetas também, outros alunos, né, outros discípulos, estudantes daquela mesma escola, souberam que o mestre deles ia ser tomado. E o que é que acontece? Como Eliseu havia sido separado, era como se ele fosse um filho mais velho, era como se ele fosse agora o filho de Elias, que poderia receber uma bênção do seu mestre. E aí Elias chama-o e pergunta o que é que ele pode fazer por ele. Considerando que ele ia ser seu sucessor, Elias o convoca e diz: Eliseu, pede-me o que quiseres. Porque ele já sabia da responsabilidade que já havia chegado às suas mãos. E o que Eliseu pediu? Ele pediu nenhum bem material, ele não pediu, né? Ele pediu que o Espírito de Deus fosse sobre a vida dele, assim como o Espírito do Senhor era sobre a vida de Elias. Ele disse, o capítulo 2, voltem um pouquinho, irmãos, para o capítulo 2 de 2 Reis, versículo 9. Ele diz: havendo eles passado para a margem do Jordão, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Ele pediu porção dobrada do espírito que havia sobre a vida de Elias, porque ele reconhecia que o espírito que estava sobre a vida de Elias era o Espírito Santo do Deus vivo. E ele sabia que para ele dar prosseguimento àquele trabalho,
aquilo que o Senhor tinha convocado, ou o trabalho que o Senhor tinha posto nas mãos dele, ele não poderia fazer se o Espírito Santo de Deus, da mesma forma, não fosse sobre ele. E ele pediu de forma dupla, de forma dobrada. Que pedido sábio, irmãos. Que pedido sábio. E a condição que Elias disse foi que, dura coisa me pediste, porque Elias também sabia que aquilo não dependia de Elias. Afinal, a gente não está tratando assim de uma transferência de poder. Olha, eu sou uma pessoa revestida de poder de Deus e agora eu tenho o poder de transferir isso para você. Não é assim que funciona. Então, Elias sabia que isso não dependia dele. Mas ele tem autoridade e o Senhor deu a ele sabedoria para respondê-lo. E ele disse assim, se você me vir ser tomado, isso virá sobre você. Agora, se você não me vir ser tomado, isso não te sucederá. E Eliseu, já sabendo disso, não se apartava de Elias em nenhum momento. E quando foi chegado o dia que Elias foi arrebatado aos céus, eles passaram para a margem do Jordão. Outros 50 alunos daquela mesma escola ficaram também, mantiveram assim certa distância, mas observaram e testemunharam isso. E quando um carro de fogo aparece nos céus com cavaleiros, foi assim que aconteceu, né, numa espécie de teofania, aparece num redemoinho, e Elias é assunto aos céus, e ele é arrebatado, que Eliseu viu aquilo, então cumpriu-se a palavra. Naquele instante ele foi tomado, né, pelo mesmo poder que havia sobre a vida de Elias, e foi uma espécie de coroação. Ele reconhecidamente agora passa a ser oficialmente o sucessor de Elias. E todos os 50 profetas que ali estavam já puderam presenciar que isso aconteceu, porque para ele voltar pelo Rio Jordão, assim como Elias para atravessar o rio lançou a capa, feriu as águas e o Jordão se abriu e eles passaram a pé enxuto. Quando Eliseu voltava, ele precisou fazer a mesma coisa. E naquele instante, quando ele lançou aquela capa que havia ficado sobre as águas do Rio Jordão, as águas do Rio Jordão se abrem, Eliseu volta e todos já puderam ver que o Senhor era sobre a vida de Eliseu. Então, uma vez que a gente compreende todas essas questões, nós vamos nos voltar necessariamente agora para o capítulo 6 que nós lemos. E o que nós vemos aqui já de imediato é que quando esses profetas começaram a estudar, por assim dizer, com Eliseu, não é? Com certeza o nome do Senhor era glorificado, e aquela escola cresceu, e foi necessário ampliar o espaço. Já estava apertado, já estava pequeno. E o que é que acontece? No versículo 1, esses discípulos dos profetas, ou conhecidos também como filho dos profetas, chamaram Eliseu e disseram: eis que o lugar em que nós habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Então, irmãos, aqui a gente nota já a preocupação daqueles alunos, né, em melhorar aquele espaço, considerando que, com certeza, como eu já disse, o espaço já estava pequeno. Quando ele disse que o espaço estava apertado, estreito, é porque a gente pode compreender que mesmo sendo um tempo difícil, mesmo sendo um tempo de pecado, mesmo sendo um tempo de pessoas virando as costas para Deus, mas ainda existia um povo que não se contaminava e que queria conhecer desse Deus. E que havia disposto em seu coração a aprender sobre esse Deus e a segui-lo. Que resolveram perseverar na lei do Senhor. E eles entendiam que, assim como Elias havia feito muitos prodígios e maravilhas, Deus também agora era com Eliseu. Porque eu tenho certeza que se Eliseu não tivesse um bom testemunho, esses jovens eles não iriam segui-lo. E não teriam interesse algum em conhecer sobre esse Deus que ele pregava. Então, eles próprios
tomaram a decisão de ampliar o espaço e foram lá chamar o seu professor, o seu mestre, para dizer que eles já tinham um plano, que era ir até o Jordão, cortar troncos, não é, vigas, para construir uma espécie de cabana, de tenda, para que melhorasse aquele lugar. E uma coisa que nós já podemos aplicar, e nós aprendemos aqui, é que, diferentemente do que muitas vezes, nós já ouvimos aqui o nosso querido pastor Jamerson dizer que lamenta, consternado, que tem visto muitas escolas teológicas definhar, fechar as portas. Pessoas não têm mais interesse em aprender do Senhor ou servir ao Senhor no ofício, né, de pastor. Diferentemente disso, mesmo sendo tempos difíceis, esses jovens, eles não pensaram em desistir. Esses jovens, eles não disseram, por exemplo, assim, olha só, Eliseu, o lugar está apertado, então eu acho que a gente não deve mais abrir escola nenhuma, eu acho que deve parar aqui. Quem chegar daqui para frente, a gente manda voltar. Quem chegar daqui para frente, a gente diz, olha, nós já temos gente demais, as cadeiras já estão ocupadas e a gente, infelizmente, não pode mais receber você. Volte, nós não temos mais lugar. Né? Eles não fizeram isso. Eles próprios decidiram que eles podiam ajudar. E isso mostra também que, muitas vezes, determinadas coisas, determinadas situações, tomadas de decisão, necessariamente não precisam partir do líder, dos nossos líderes. Eles poderiam ter ficado falando mal de Eliseu como um homem que não tinha visão, um homem que não estava nem aí. Eles poderiam ter ficado murmurando, mas eles entenderam que, sendo parte desse corpo, assim como nós somos igreja e somos membros de um só corpo, nós temos, sim, como tomar alguma decisão, nós temos, sim, como, de certa forma, descruzar os braços e tomar decisões em prol do reino, entendendo que esse trabalho não é um trabalho, ou não é uma obra somente ou unicamente dos nossos líderes. Na verdade, essa obra é do Senhor. E nós temos um pastores, líderes que são colocados aqui pelo Senhor, mas nós temos, sim, condições de nos posicionarmos de forma a vestir a camisa, o pastor Jamerson pregava sobre isso, de forma a tomar posição levantando a bandeira do Evangelho, porque afinal nós estamos aqui em função e unicamente da bandeira do Evangelho. Então, assim, nós vemos aqui um movimento inverso, né? Inverso do que esse que eu falei. Eles poderiam ter pensado, não, o lugar está apertado, a gente desiste de tudo. Mas eles fizeram exatamente o oposto. Né? E nós entendemos que, em meio às crises e até em meio às perseguições, a igreja do Senhor não deve nem pensar em recuar. A igreja do Senhor não pode recuar. Retroceder nunca será uma opção para a igreja. Nunca. Porque o reino dos céus deve avançar sempre. Avançar sempre. Porque o Senhor é o dono da obra. Olha o que ele diz em Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 10. Não precisa abrir, irmãos, eu vou ler. Nos versículos 38 e 39. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, nós devemos avançar e crescer onde Deus nos plantou, assim como esses discípulos. Uma outra observação que a gente pode fazer ainda é que, quando eles tinham a situação, tinham o problema e tinham uma sugestão de resolução, eles não foram lá sem comunicar ao seu líder. Ainda que a intenção deles fosse boa e eles trariam a solução para aquele problema aparente, uma vez que eles tinham um líder, eles tinham a obrigação de comunicar ao líder aquela decisão. Não é assim? Isso aponta para um princípio de hierarquia e que nós devemos aprender que, embora
nós sejamos membros de um mesmo corpo, né? Nós temos um pastor. Nós somos rebanho, nós somos ovelha, nós temos líderes. E quando o Senhor separa pastores e líderes, é para conduzir, é para guiar, é para orientar ovelhas. Porque ovelhas sozinhas, elas são burras. É uma expressão forte, né? Mas ovelha sozinha tende a cair em perigo. Ovelha sozinha tende a cair nas garras de lobos. Ovelhas sozinhas tomam direções erradas, equivocadas. E, às vezes, colocam muito do rebanho, ou arrasta parte do rebanho, né? Leva o rebanho a perder. Então, nenhuma decisão que nós, como ovelhas, vamos tomar, ou precisemos tomar, por melhor que seja, por mais bem intencionada que seja, e ainda que seja a resolução para os problemas da nossa igreja, nós não devemos fazer sem o consentimento, sem a permissão, sem a anuência dos nossos líderes. Nós devemos comunicar. Nós sabemos que a nossa igreja está passando por reforma, por exemplo. E ainda que o Senhor levantasse nessa manhã uma pessoa que dissesse assim: olha, pastor Rony, eu tenho todo o material que está faltando para o Senhor terminar esse serviço. Oh, meu Deus, glória a Deus. Mas essa pessoa não poderia dizer assim: pronto, então, a partir de amanhã, a gente vai mandar descarregar tudo aqui, vai fazer assim. Não. Ainda que você tenha esse coração generoso e que ainda você tenha essa decisão a tomar, você pode dizer: mas é o que a igreja precisa. Sim, mas a gente precisa da palavra, de consentimento, de permissão dos nossos líderes. E esses profetas sabiam disso. Porque o versículo diz que eles disseram: vamos conosco. E aí Eliseu, a princípio, responde: ide. Não é? Eles sabiam que eles estavam diante de um homem dotado de poder espiritual, de autoridade, de sabedoria. Não é? Eliseu era um homem mais experimentado. Não é? E que isso aponta para o fato de que é muito importante que nós tenhamos sempre nas nossas vidas, nas nossas tomadas de decisão, pessoas mais experientes, pessoas mais sábias, crentes mais maduros na fé para nos ajudar. Os versículos 3 e 4 dizem assim: disse um: serve-te de ires com teus servos? Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Nesses dois versículos, nós temos agora uma outra lição que aponta para, por exemplo, a humildade ou a compreensão sábia desses alunos em convidar o seu líder para estarem com eles naquela empreitada. Eles poderiam ter dito assim: bom, eu já tenho o sim, eu já tenho a permissão do meu pastor, eu já tenho o consentimento dele, eu vou. Mas aí um disse assim: vamos conosco. Né? Porque eles, como eu já disse, eles já tinham consciência ou noção da experiência de Eliseu, né? O seu testemunho de vida, da intimidade dele com Deus, já tinham testificado os poderosos milagres que o Senhor operara a partir ou pelas mãos de Eliseu. Então, como é bom a gente ter alguém ali para nos dar aquele apoio moral em algumas situações da nossa vida. Foi mais ou menos assim que eles se sentiram, né? E Eliseu, humildemente, sendo o líder deles, ele não disse que ia não, que não ia, ele não negou sua presença. Porque a gente pode imaginar que não só tinha uma escola de profetas, tinham algumas escolas de profetas, não sei precisar quantas, mas ele devia ser um líder ocupado, cheio de afazeres. E se nós pensarmos humanamente falando, aquilo que iria acontecer ali não era nada tão especial, não era nada tão complexo, por assim dizer. Alguns jovens iriam até o Rio Jordão, cortar troncos, né, madeira, para trazerem, para construir a barraca deles, a tenda, para melhorar a estrutura deles. Então, quando a gente para pensar, não existe nada de tão especial nessa missão, tem? A princípio, não. Mas, quando o servo convidou Eliseu, ele disse assim: não, eu não vou não, porque eu sou o chefe manda. Não foi isso que ele disse.
Ele poderia ter dito que estava ocupado, que isso não era papel para ele, que já era chefe, que era o mestre, isso era papel ou coisa de iniciantes. Não, humildemente, Eliseu acompanhou os seus discípulos até aquele lugar. Então, nós aprendemos, como eu já disse, que na nossa caminhada sempre vamos precisar recorrer a pessoas mais experientes, a fim de nos dar orientação, a fim de nos dar, às vezes, irmãos, uma dica, não é? Clarear a nossa mente a respeito de coisas tão simples, que a gente julga simples demais. Às vezes, quando a gente é jovem, a gente não quer consultar o pai ou a mãe, pensando que a gente já entende bem da vida ou das coisas. A gente hoje vai no Google, pergunta e tem resposta para tudo. Então, eu não vou consultar meu pai. Ou o marido pode dizer, não vou consultar minha esposa, e vice-versa. Né? E nós aprendemos aqui que, por mais simples que pareçam as decisões que nós vamos tomar, é muito bom e é importante que nós tenhamos, sim, o consentimento, o parecer, o conselho de alguém mais experiente, a companhia. Se nós entendermos assim, nós vamos ver exatamente, quando nós compreendemos isso, nós entendemos por que isso é importante quando nós lemos o versículo 5. O versículo 5 diz assim: sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Então, quando a gente chega nesse versículo, a gente pensa assim: meu Deus, que drama. A gente pode passar despercebido e dizer assim: que desespero desse discípulo, um machado caiu na água. Para que tanto, né? Por que essa preocupação, essa agitação, né? Chamou a atenção do seu líder, chamou a atenção de Eliseu e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Quando nós fazemos uma leitura rápida, é possível que a gente pense assim. Mas quando nós entendemos, por exemplo, que aquele machado era um instrumento, uma ferramenta que era emprestada, e era emprestada por que razão? Era emprestada porque nós sabemos que o tempo era de dificuldade, o tempo era de escassez, o tempo era de fome. Estudantes, alunos, né? Normalmente, eles são pessoas que não têm tanta condição, né? Então, se a gente pensar assim, aqueles filhos dos profetas, eles eram pessoas simples, pessoas sem recursos, especialmente que não tinham acesso àquele tipo de ferramenta ou instrumento também. Não tinham acesso, irmãos. Não era como hoje, se você pega alguma coisa emprestada, se você quebrar, se danificar, você vai no mercado e devolve. Não era assim que funcionava. Aquele material, aquele instrumento, era um instrumento de difícil acesso e era um recurso caro. Se porventura aquele jovem não voltasse para devolver a quem o havia emprestado, ele no mínimo iria trabalhar, né, um tempo equivalente ao valor daquela ferramenta. Então a preocupação dele é uma preocupação legítima demais, se a gente considerar que crente não pode ter duas palavras. Legítimo demais quando a gente entende que o que está escrito lá em Mateus 5,37 diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Então, a preocupação dele sobre aquela ferramenta ter caído naquele rio e ter sido desprendida, o ferro ter desprendido do cabo, era uma preocupação legítima. E tem outra agravante. Sendo ferro, o que aconteceu automaticamente quando o ferro cai na água? Afunda. Né? A gente aprende na infância que se a gente jogar um prego aqui dentro desse copo d'água, ele vai afundar. Porque eu não sei muito disso, eu não domino muito essa área, mas a gente sabe que tem uma lei física que diz que se a densidade do objeto for maior que a densidade da água, ele não vai flutuar, ele vai afundar. Então, por isso que tem determinadas coisas na água vão boiar, vão flutuar e outras vão afundar. Né? Então, assim, sendo a densidade da água menor que a do ferro, o ferro afundou. E o discípulo poderia ter mergulhado.
né? Mas só que tinha outro agravante. O Rio Jordão era um rio sujo, lamacento. Então, quando ele diz, ai meu Senhor, era emprestado, todas essas coisas estavam implícitas. Ele sabia que tinha que devolver a ferramenta. Ele sabia que tinha afundado e que talvez ele não conseguisse pegar no leito do rio. Ele sabia que o Rio Jordão era um rio sujo, porque o capítulo 5 anterior a esse fala a história de Naamã. E Naamã, que era um general, o comandante do exército do rei da Síria, era um homem que tinha lepra, ele era leproso. E quando ele ouviu falar do poder que Deus operava através da vida desse profeta Eliseu, através da serva que tinha em sua casa, uma menina falou para sua esposa a respeito de quem era Eliseu e que se ele resolvesse procurar Eliseu, o Senhor iria curá-lo. Então, quando Naamã resolve procurar Eliseu para falar a respeito de sua lepra, a fim de que ele o curasse, aí Naamã diz assim, você vai até o Rio Jordão e você vai mergulhar 7 vezes, vai ter que banhar 7 vezes. E o capítulo 5 diz exatamente a respeito da característica desse rio. O general ficou indignado. Ele ficou indignado. 5:11 diz assim, Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? O que ele estava dizendo aqui é que na região que ele morava, tinha esses 2 rios, Abana e Farfá, e que eram mais limpos. E que eram mais limpos do que o Rio Jordão, que estava em Israel. Então, isso causou indignação em Naamã. Então, quando esse filho do profeta viu seu machado cair no rio, que ele se desesperou, todas essas coisas passaram em sua mente. Mas, em contrapartida, quando ele resolve clamar e chamar pelo seu mestre, por Eliseu, para narrar o acontecimento, ele sabia com quem ele estava contando. Ele sabia que quando, diante dessa situação, ele podia contar com a atenção e certamente quando ele chamasse por seu mestre, quando ele chamasse por Eliseu, Eliseu traria alguma solução ou apontaria que decisão ou que caminho ele deveria tomar. Eliseu, ele era um homem dotado de poder e de uma unção sobrenatural. Então, quando ele comunica aquele acontecimento, ele sabia que ele estava falando com um homem que certamente lhe diria o que fazer de forma correta. Ele sabia que Eliseu já tinha multiplicado 20 pães e alimentado 100 homens. Ele sabia, por exemplo, que Eliseu também já havia multiplicado o azeite da viúva. Ele sabia que Eliseu já havia profetizado um filho para a mulher sunamita, que era estéril. E que depois esse menino, quando nasceu, ele sentiu uma dor de cabeça, morreu. Esse mesmo profeta já havia profetizado e essa criança havia sido ressuscitada. Ele sabia que Eliseu havia tirado o efeito mortífero de um cozido que havia na panela e livrado homens de morrerem envenenados. Certamente, Eliseu, com o poder e a autoridade dos céus, saberia o que fazer diante daquele incidente. Era isso que estava implícito quando ele gritou, quando ele anunciou a Eliseu o que tinha acontecido. E aí nós paramos, irmãos, e pensamos, por exemplo, nas nossas situações corriqueiras, quando enfrentamos angústia, desespero, a quem clamamos? Quando nós enfrentamos, quando nos chegam aquelas notícias que nós não esperamos e quando nós enfrentamos situações que aos nossos olhos parecem irreversíveis. A quem clamamos? Ou o contrário, quando alguém chega desesperado na nossa porta, o que nós temos para oferecer? Versículos 6 e 7. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou ele o lugar. Então, Eliseu cortou um pau e lançou ali
e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Quando a gente começa a ler essa história, a gente não imagina. A gente nem imagina. A primeira vez que a gente lê, a gente não imagina que uma coisa aparentemente tão simples, não é, vai transformar-se numa questão tão complexa e que o Senhor, de forma tão tremenda, vai manifestar o seu poder ali. Nós vemos a mão do Senhor manifestar poder miraculoso mais uma vez através da vida de Eliseu. E aquilo que parecia inicialmente ser algo simples, transformou-se em uma ocasião onde o poder de Deus entra em ação e confirma o quão extraordinária era a vida deste homem. E o quanto o Senhor estava interessado em beneficiar ou provar que Ele era Deus e estava naquela situação. Nós podemos, nessa passagem, por exemplo, entender que a palavra do Senhor aqui está refutando com veemência, por exemplo, o pensamento deísta. Que o pensamento deísta é uma doutrina filosófica que até reconhece que Deus é criador, mas diz que Ele criou todas as coisas e abandonou. O pensamento deísta diz que Deus, Ele não tem interesse nas nossas questões, nas nossas causas, não. E isso é mentira. Isso é uma heresia. Porque Deus, Ele não criou e está longe, não. O Senhor se envolve nas nossas questões. O Senhor tem preocupação em nos ajudar. Porque Deus, o Deus a quem servimos, que era o mesmo Deus a quem Eliseu servia, é o Deus Jeová Jireh. Jeová Jireh é o seu nome, é um Deus de provisão, Ele é um Deus providente. Ele se preocupa com as nossas necessidades e Ele é soberano sobre todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos da nossa vida. Ele nos assiste em todas as nossas necessidades, das coisas mais simples às mais complexas, das situações ordinárias às extraordinárias, e o Senhor é conosco. Se nós pararmos para pensar, alguém pode dizer, mas eu nunca vi um milagre tão extraordinário acontecer na vida de ninguém, nem na minha. E aí eu diria, e a salvação? Porque a salvação é dom de Deus, mas se a gente parar para pensar na nossa condição de pecador, de homem iníquo, de pessoas inimigas de Deus, o Senhor, com misericórdia, com amor, se interessa por pecadores, pessoas sujas, de vida e de conduta imoral. E Ele vai lá, salva, resgata, trata, cuida, coloca aqui, nos dá a condição de participar do seu corpo, com a igreja. Isso é o maior milagre. Além disso, nós estamos vivos, o Senhor tem nos mantido de pé, não é? Então, ordinariamente, desde quando abrimos os nossos olhos, a refeição que nós fazemos, ao trabalho que o Senhor nos dá, à família que o Senhor nos dá, tudo isso já é motivo para nós glorificarmos a Deus e entendermos e vermos que todas essas coisas são milagres e são ação de sua mão sobre as nossas vidas. Porque, irmãos, não há em nós mérito algum, nem na vida desses profetas, Eles eram homens, sim, que tinham uma vida de intimidade, de busca constante, e o Senhor correspondia àquilo que eles buscavam, mas eles eram homens sujeitos às mesmas fraquezas que nós. Então, nós podemos depreender muitas coisas a partir dessa pequena narrativa, e eu pontuei aqui mais algumas coisas que nós podemos considerar. Nós temos aqui um convite ao trabalho. Com esse texto, nós temos aqui uma palavra de ânimo e de encorajamento da parte do Senhor. Porque nós entendemos que a expansão da obra do Senhor sempre foi um desafio e sempre aconteceu em meio à perseguição, em meio à escassez. E também essa obra sempre foi financiada por pessoas simples, mas que nunca recuaram, mas que nunca olharam para trás. Uma vez que entenderam que o chamado, o propósito, uma vez que o Senhor nos comissiona, que a gente entende isso, irmãos, não dá mais para recuar. Então, esse texto nos chama ao trabalho, né? E que por mais
que você diga assim: ah, Senhor, eis-me aqui, conte comigo, usa-me. Isso também não vai lhe blindar de situações adversas. Esse texto mostra que, por mais excelente que seja a nossa intenção em servir ao Senhor, mas isso não assegura que nós iremos ter sucesso todas as vezes ou que situações adversas não virão. Não é verdade? O jovem tinha a melhor das intenções, ele nem sequer tem um instrumento, ele tinha boa vontade. Porque tem até um adágio que diz, eu me lembrei que diz assim: quem quer faz, quem não quer arranja uma desculpa. Então esse jovem arranja uma ferramenta emprestada, ele vai lá, ele se prontifica. Ele poderia dizer: mas Deus, olha, Eliseu, esse teu Deus aí eu não sei não, porque eu estou cheio de boas intenções, nem a ferramenta eu tinha, aí eu venho cortar agora, o ferro se desprende do cabo e olha o que acontece, eu vou desistir aqui, eu vou parar aqui, porque se Deus estivesse nesse negócio, isso não estava acontecendo, isso é um sinal que Deus não está nesse negócio. Muitas vezes a gente escuta pessoas dizerem assim, né? Eu vou fazer tal coisa para o Senhor. Aí uma situação adversa levanta. Outra situação, aí a pessoa diz assim: rapaz, isso é um sinal que Deus não está nesse negócio. E esse texto diz exatamente o contrário. Porque por mais que nós temos a anuência dos nossos líderes, o consentimento do pastor, a permissão e a direção de Deus, mas isso não nos livra das situações difíceis. A caminhada do crente é sempre assim. Ou será que o pastor Rômulo não já pensou em... Será que não já passou pela mente dele, dos nossos outros pastores aqui? Quando as situações chegam, quando os problemas vêm à igreja, porque toda igreja tem problema, claro. Imagina no pastor Euder pensando ou planejando a consciência cristã, quantos desafios, e se ele fosse desistir? E se ele tivesse pensado em, ou até desanimar outras pessoas? Rapaz, nem eu vou fazer, nem ninguém faz mais, porque isso não dá certo. Não é assim. Porque está escrito que uma vez que nós colocamos a mão no arado, e se a gente olhar para trás, nós não estamos aptos para o reino de Deus. Mas aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Não se compraz nele. Aprendemos também que ainda que... isso eu já falei. Aprendemos também que Eliseu tinha uma vida desprendida e abnegada das paixões deste mundo. Sua vida de oração e intimidade, relacionamento com Deus, lhe conferiu um currículo tão extraordinário que, além de inspirar muitos outros jovens a seguir a fé e o estilo de vida com Deus. Irmãos, até depois de morto, quando um jovem foi jogado, os ossos, o corpo dele foi jogado na cova, no túmulo de Eliseu, esse morto ressuscitou. Até depois de morto, os ossos de Eliseu, irmãos, como explicar, como entender? Testificavam e apontavam para o Deus vivo, verdadeiro Deus. Quando eu li sobre isso, eu pensei: meu Deus, será que o meu estilo de vida, será que a vida que eu vivo, essa vida cristã, inspira alguém a seguir a Cristo? Será que eu teria condições, não como Eliseu ou Elias, construir, organizar uma escola de profetas? Será que eu tinha condições de convidar pessoas para a minha casa para fazer uma reunião, um culto, e dizer: olha a minha vida, vejam a minha vida, se espelhem nisso? Será que eu tinha autoridade? Será que nós temos testemunhados de Deus a esse ponto, de inspirar pessoas a seguir a Deus? Ou nós somos aquelas pessoas que outras dizem assim: se for para eu ser crente como fulano, eu prefiro ficar na minha religião. Que tristeza, irmãos, pensar sobre isso. Que tristeza pensar sobre isso. Vocês têm ideia do que... Olha o que essa sunamita falou sobre Eliseu. Ela disse ao seu marido: eu vejo que este homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos construir um lugar para abrigá-lo? Irmãos, essa mulher não era crente, não. Ela não era crente. Mas o testemunho de Eliseu era algo incontestável.
incontestável. E como isso nos leva a refletir a respeito do nosso modo de vida cristão. Então, nós servimos ao mesmo Deus. O Deus de Eliseu, o Deus de Elias, é o nosso Deus, Deus vivo, o mesmo Deus. E Ele não muda, né? O Senhor Deus é imutável, isso é um atributo incomunicável de Deus, nós aprendemos sobre isso. E o que é que Ele espera de nós? Se nós temos esse Deus, se nós já fomos comissionados para realizar a sua obra, Ele espera de nós um coração disponível, uma vida entregue ao seu querer. Porque Ele nos assegura em Marcos 16 o seguinte, os mesmos, 16, versículos 17, os mesmos prodígios e sinais acompanharão aos que creem. Então, irmãos, a minha palavra nessa manhã, para os irmãos, ou a palavra que o Senhor colocou em meu coração nesta manhã, é um chamamento, né? Trata de um despertamento a respeito daquilo que nós temos pregado, a respeito da vida que nós temos vivido, do modo de vida que nós temos vivido, porque nós estamos em um contexto, não é? Igualmente a este que essa nação vivia ou que Eliseu vivia. Nós estamos em uma guerra, nós estamos na mesma batalha. Na mesma batalha. Essas gerações já passaram, o Senhor já nos alcançou, não é? Nós hoje temos consciência de qual é o nosso trabalho, qual é, o que é que o Senhor espera de nós. E nós estamos dentro de uma atmosfera em que deuses como Baal, idolatria, pecado, é só abrir a página lá, o seu feed de notícias ou ligar a TV que nós vemos todas as coisas que têm acontecido à nossa volta. E nós somos a igreja, e como igreja do Senhor, somos remanescentes, e nós temos a palavra viva. E é nosso papel defendermos e apontarmos os das pessoas, ou melhor, do pecador, não é? Não baixarmos a cabeça, não recuarmos, e diante dessas circunstâncias nós anunciarmos e testificarmos que Cristo é o verdadeiro Deus. Então, no cenário que nós estamos vivendo, nós temos a obrigação de testificar de Cristo e não nos calarmos. Tem muitas ideologias vigentes, tem muitas heresias, tem muitos profetas satânicos, tem muitos intentos contra a igreja, contra a família, contra a palavra de Deus, que afrontam e ferem a santidade de Deus. E o que é que nós devemos fazer como Eliseu? Nos prepararmos, orarmos, nos colocarmos no nosso lugar, nos posicionarmos e confiarmos no Senhor sem recuar, sem retroceder. Porque aquele que retroceder, a palavra do Senhor diz, a minha alma, o Senhor diz, não tem prazer nele. Então, que o Senhor encontre em nós corações resolutos em servi-lo, independente das circunstâncias. Amém?